Saraiva, direto de Porto Alegre. Boa tarde, Saraiva. De Sassá para Saraiva. Como é que vai, Barreto? Boa média. Saraiva. E aí, Saraiva, tudo bem? Tudo tranquilo aí? Grande abraço. Tudo tranquilo. Fala com a gente primeiro como é que está repercutindo essa história da troca, né? Eu sei que, evidentemente, esse deve ser o assunto do momento também em Porto Alegre, dessa troca do Valdívia pelo Giovanni Augusto. E aí a gente avança nos jogos da rodada, por favor, Saraiva. Pois é, o torcedor do Internacional, Barreto e amigos, ele não tem muita noção do futebol do Giovanni Augusto. É um jogador que pintou bem no Atlético Mineiro, antes no Figueirense, no Corinthians também foi titular e teve grandes momentos. Mas como aconteceu antes no próprio Atlético Mineiro, por razões que a gente desconhece, que talvez não estejam no campo, vai saber. O Giovanni Augusto saiu do time, onde ele estava tão bem, deixou de ficar bem tanto, que acabou saindo. Quem sabe um novo ambiente para o Giovanni Augusto no Rio Grande do Sul, jogando ao lado do D'Alessandro ou às vezes no lugar do D'Alessandro durante a Série B, o Giovanni Augusto possa ter outro ambiente e consiga jogar o bom futebol que ele é capaz de jogar. Você transfere tudo que eu estou dizendo para o Valdívia. O Valdívia teve 8 meses de lesão, não conseguiu voltar bem, ainda pegou o time naquele redemoinho em que nada dava certo na Série A, caindo para a Série B ano passado. E nesse início de temporada, mesmo tendo feito uma pré-temporada, o Valdívia não está bem. Ele não consegue basicamente ficar de pé para jogar. Está sem arranque, está sem explosão, perde a dividida. E é claro que não é por vontade dele, ele gostaria de estar fazendo muito mais do que está fazendo. Então, por que não? O Giovanni Augusto aqui por empréstimo até o fim da temporada, o Valdívia no Corinthians por empréstimo até o fim da temporada. O Inter precisa desse meio-campista, o Corinthians precisa de um homem de frente capaz de coisas melhores do que aqueles que estão lá estão fazendo. Então essa pode ser uma boa troca. Mas eu estou falando na condição de um jornalista que já viu o Giovanni jogar repetidas vezes. O torcedor colorado tem pouca noção do Giovanni Augusto, viu, Barreto? Mas sem tirar a falta do Valdívia, ou hoje em dia já existe algum questionamento com relação a isso? Nesse momento, o Valdívia não vai deixar saudades. Eu já ouvi, ao longo de transmissões aqui no Rio Grande do Sul, seja na TV, seja na rádio, torcedores recriminando o futebol do Valdívia. E o torcedor, ele não tem a obrigação, porque é apaixonado, então isso já o libera desse tipo de raciocínio. Eu vou pensar que o Valdívia ficou 8 meses fora, que é muito difícil voltar do ritmo depois de quase um ano. São 2/3 de um ano sem jogar futebol. O torcedor não pensa nisso. Ele vê o cara, tá bem, aplaude. Não tá bem, murmura ou vaia. Como o Valdívia tinha muito crédito, ele não chega a ser vaiado, não chegou a ser vaiado em nenhum dos jogos. Mas eu não ouço dos torcedores nessa repercussão de quando o negócio foi anunciado como possível, eu não ouço ou vejo nas redes sociais como uma amostragem nenhum torcedor do Internacional dizendo assim, não façam esse negócio de jeito nenhum. O Valdívia tem que ficar, ele vai dar certo. Isso não acontece. É curioso, né? Porque o Valdívia surgiu como uma joia do Inter, né? O Inter foi buscar depois de uma Copa São Paulo, no Rondonópolis, né? Exato. E trabalhou como um jogador que teria futuro no clube. Mas, bom, também, como já discutimos aqui no começo do programa, esse futuro pode ser retomado, né? Claro. No fim aí da troca por empréstimo. E mesmo a questão do Giovanni Augusto, né? Porque hoje ele é muito contestado no Corinthians. E muita gente fala, poxa, mas o Corinthians investiu um dinheiro tão grande nele, acho que foram 15 milhões de reais na época, não sei o quê. Mas o Giovanni Augusto, ele tinha vindo de uma temporada no Atlético Mineiro muito boa. E foi uma escolha do Tite, né? E foi uma escolha do Tite. E assim, qualquer um botaria uma grana nele para contratar, porque ele tinha feito um campeonato brasileiro excelente no ano anterior. Aqui no Corinthians não funcionou, né? E, por isso que eu digo, da mesma forma que a gente não tem muita ideia se o Valdívia, que vai vir para São Paulo, é o Valdívia que a gente viu brilhar no Inter, ou se é esse Valdívia desse começo de ano, também para o Giovanni Augusto fala a mesma coisa, né? Se o Inter contratou o Giovanni Augusto do Corinthians, provavelmente não vai dar certo. Mas tem o Giovanni lá do Atlético Mineiro que deixou ótima impressão, né? O Figueirense também foi bem. O Figueirense também, claro. Ele fez o gol da abertura da Arena, exatamente. Eu me lembro do episódio que aconteceu, o Lédio vai lembrar, e Marcelo também, que é do Rio, com o Bobô quando ele veio para o Flamengo. No Bahia. Quando o Bobô veio, é aquela história do número 10. Achamos o nosso número 10, porque o Bobô sempre jogou no nível. Só que o Bobô não conseguiu se adaptar às características do clube, do time. Claro. E a gente, não é possível que esse cara não vai nos ajudar. E, infelizmente, ele ajudou até certo ponto, mas não daquele Bobô. Aí ele saiu do Flamengo, foi jogar no Fluminense. Foi mais feliz. E, no 1991, fez uma temporada daquela maravilhosa. Ele foi melhor no Fluminense que no Para Flamengo. você ver, só uma questão de ambiente, de troca de...
Ou seja, no fim das contas pode ser bom para os dois, né? Porque muda o ambiente, o cara ganha uma outra chance, né? E não vai chegar sempre com a motivação, né? O De Valdívia querer teria... mostrar também, né? De querer provar. Eu não sou esse cara. É. O Valdívia teria sido titular certo na seleção olímpica, né? Ele tinha... Provavelmente. Antes da lesão, ele era convocado sempre para aqueles jogos amistosos. E a trilha Ele se dele machucou era de no seleção amistoso da principal. seleção. Ah, é verdade. Se